Quero fazer um teste para saber sobre as minhas alergias. Essa é a frase que, sem dúvida, eu mais escuto no consultório. Eu sou a doutora Mariana Rosa, médica alergista e imunologista clínica, atendo adultos e crianças, e hoje a gente vai conversar sobre esse assunto. Quando eu recebo um paciente no consultório e ele fala para mim assim, eu quero saber tudo que eu sou alérgica, porque sempre que eu chego na emergência pergunto se eu sou alérgica a algum remédio e eu não sei dizer, ou eu quero saber se eu posso comer isso e aquilo, ou até mesmo eu vou para uma casa de praia e quero saber se eu posso ser alérgico a alguma coisa que tem lá. Pois bem, não existe um pacote completo de testes alérgicos. O que eu faço é o seguinte: você vai sentar comigo, a gente vai entender toda a sua história de sintomas, a gente vai entender desde o seu nascimento, se você nasceu de parto normal ou cesárea, como foi a gestação da sua mãe, se foi uma gestação saudável, se ela teve que fazer uso de antibiótico. Então, isso tudo importa na história clínica. Eu quero saber como é a casa que você mora, se ela tem um controle ambiental adequado. Eu quero saber como são as suas crises, se essas crises são desde a infância, se você já teve alergia a algum medicamento, a algum alimento. Eu quero saber quais são os produtos que você usa na sua pele. Então, isso tudo chama-se anamnese, que é o que a gente conversa na consulta. E a partir dos seus sintomas, então, a gente vai direcionar os exames. Exemplo, você chegou para mim e você falou que você acorda e dá 50 espirros. Seu nariz coça sempre, vive entupido, escorrendo, e você tem sempre tosse. Então a gente vai fazer os testes da alergia respiratória. São os ácaros da poeira, os pelos de animais, o mofo. Então por aí a gente vai. Esses testes eles podem ser IgE específica, que é um teste do exame de sangue, colhe o sangue, pede as IgEs específicas para o ácaro da poeira, IgE específica para o fungo. Então eu preciso direcionar o que eu quero. Se eu acho que no seu ambiente tem ácaro e os seus sintomas condizem com a alergia ao ácaro, é ele que eu vou pedir no exame de sangue. Porque se eu peço lá um exame, por exemplo, para pólen, que são as gramíneas, que a gente tem muito no sul, mas você mora no Nordeste, não faz sentido eu pedir esse exame. Por que não faz sentido? Porque o exame de sangue ele só me mostra sensibilidade. Ele não me mostra de fato que você é alérgico a X. Agora, se você mora no sul, eu sei que tem pólen, quando é a época da primavera, você começa com as crises de rinite, por exemplo, aí eu vou solicitar o exame de pólen, IgE específica para pólen. Sintomas positivos, IgE específica para pólen positivo, a gente fecha esse diagnóstico. E a partir daí, eu sei qual é a proteína que você é alérgico e eu posso direcionar o seu tratamento. Não só com os medicamentos, mas também com as vacinas de alergia, se assim for indicado. Existe outro teste também, que é o famoso prick test, que é o teste das gotinhas no braço. Nós vamos passar o álcool no seu braço para limpar, a gente vai colocar as gotinhas das proteínas, seja da parte respiratória, que a gente chama de prick test inalante, ou os alimentos, existem para medicamentos também nesse contexto. A gente coloca, faz uma leve pressão, que é uma leve arranhadura no braço, a gente não precisa furar, tá? Não precisa ficar traumatizado. E a gente aguarda 15 a 20 minutinhos. E se você for alérgico àquela proteína, o seu soldadinho de defesa que está por baixo da pele vai pegar aquela proteína, vai reagir com ela e vai ficar igual a picadinha de mosquito, vai ficar inchadinho assim. E a gente sabe então que você é alérgico a determinada proteína e aí a gente segue com tratamento voltado para isso. Mas se eu faço esse teste, eu coloco lá um monte de alimento, leite, ovo, soja, trigo, amendoim, camarão, glúten, carne de porco, e você come todos esses alimentos, e positivo ali, por exemplo, para o leite, não significa que você tem que parar de consumir o leite. Então, teste positivo, seja o prick teste e ou o exame de sangue, não dizem para mim que você é alérgico, a não ser que você tenha sintomas que condizem com essa realidade. Então, se você ingere o leite, você faz placas vermelhas no corpo, ou você incha, ou um bebezinho, por exemplo, pode ter uma irritabilidade, uma distensão abdominal, diarreia, sangue, muco nas fezes, por que esse teste não tem validade mesmo que ele venha positivo? Porque se você ingere o leite e você não tem sintomas de inchaço, plaquinhas vermelhas no corpo, você pode continuar consumindo. Foi apenas um teste sensível e não que de fato você está reagindo. É por isso que a gente não sai fazendo um check-up alérgico, porque teste sozinho não fecha diagnóstico. Eu preciso de sintomas para fechar esse diagnóstico. E muitas vezes, num bebê, por exemplo, eu não preciso fazer esse teste dependendo dos sintomas que ele apresenta. Se esse bebezinho nasceu, está consumindo leite, ele apresenta uma irritabilidade, distensão abdominal, sangue nas fezes, muco nas fezes e outros sintomas, esse exame não vai vir positivo e mesmo assim ele está reagindo com o leite. Então a gente chama de reação alérgica não IgE mediada. Então entende que os sintomas eles são primordiais, eles são essenciais para que eu faça exames, porque muitas vezes ele não vai vir positivo
Ou, o que acontece muito é que ele positiva para muita coisa, você consome sem reação nenhuma e tira da dieta. Isso assusta, causa medo, causa diversos problemas na dieta do paciente, principalmente na criança. Então, tirar alimentos por testes positivos sem sintomas é um problema muito grande. É uma restrição totalmente desnecessária que prejudica a qualidade de vida do paciente. Aí surge aquela questão: ah, mas e dos medicamentos? Eu quero saber o que eu sou alérgica, porque sempre que eu chego na emergência, me perguntam se eu posso tomar dipirona ou se eu já fiz reação com remédio e eu não sei. Pois bem, é a mesma explicação. A gente só sabe que você é alérgico a determinado remédio se você um dia reagir a ele. Então não tem como eu fazer um check-up de testes para medicamentos se eu não tenho uma história clínica primeiro. Então não, você vai continuar dizendo na emergência: olha, eu nunca fiz reação a remédio nenhum. Porque se você reagir a algum remédio, vai ser a primeira vez. A partir dali, a gente vai começar a pesquisar. Mas os remédios, principalmente, eles têm classes. A gente tem classe dos anti-inflamatórios, classe dos antibióticos, e as reações são diferentes. Então, você ser alérgico a uma classe é totalmente diferente de você ser alérgico a outra classe. Então, cada remédio age de uma forma no organismo e a gente precisa entender esse contexto para então fazer exames. Então, tanto da parte respiratória, quanto da parte alimentar, quanto dos medicamentos, os sintomas são essenciais para eu direcionar esses exames. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com quem precisa escutar essa explicação. Não esqueça de deixar seu like, ele é muito importante para contribuir com o crescimento desse canal.